Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, Cássia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. O projeto do novo arcabouço fiscal está no Congresso, o relator deve anunciar o seu relatório ainda hoje, a tentativa de votar amanhã. Bom, e o fato é o seguinte, tem muita coisa que depende dessa votação, né? Exato, Sardenberg. A principal delas que a gente tem falado aí, a torta e a direito, é a possibilidade de vislumbrar um início de redução da taxa de juros, Selic, embora o presidente do Banco Central ontem tenha dito que não é bem assim, que não basta só aprovar o arcabouço fiscal, que tem outros fatores que ainda impedem a taxa de juros de baixar. Mas fora isso, tem coisas importantes e do próprio governo que estão penduradas na votação do arcabouço. Ontem entrevistei o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e ele está vivendo a ansiedade da votação do marco, porque o ministro Fernando Haddad, em conversa com ele, condicionou um plano safra mais gordo para a safra 2023-2024 à aprovação do arcabouço. Então, dependerá da aprovação do arcabouço o valor do plano safra. Isso já está meio atrasado. O Lula, quando fez o balanço de 100 dias de governo, prometeu anunciar em maio. A gente está aí nos últimos dias do mês de maio e ainda não se tem nem o valor e nem as condições do novo plano safra. Tem uma ansiedade grande do setor agropecuário pelo fato de o Ministério da Agricultura ter sido dividido em 3 no governo Lula, né? Então ficou a agricultura e pecuária em um, a reforma agrária em outro e a pesca foi, de novo, virou ministério. Então, necessariamente também os recursos vão ser diluídos em 3 pastas. Então, uma pressão muito grande da bancada ruralista, das entidades do agronegócio, para que o setor empresarial da agricultura e da pecuária não perca recursos nesse momento. E principalmente porque o preço das commodities já não está tão convidativo, então se precisa de financiamento. O milho, por exemplo, está sendo vendido hoje num nível muito baixo, abaixo do preço de custo. O governo está tendo de cobrir o preço mínimo. Então, tem uma ansiedade muito grande com esse anúncio. É sempre uma coisa muito importante, o anúncio do Plano Safra, mas agora ele também está contaminado pela ansiedade do novo arcabouço fiscal e por essa polarização política. Então, tem uma disputa entre a agricultura familiar e pequenos agricultores e a agricultura empresarial, né, o grande agronegócio, por recursos cujo valor a gente nem sabe qual será ainda. Bom, Vera, além dessa questão do Plano Safra, vamos fazer o seguinte, a gente vai te pedir licença um segundinho, porque a gente tem o começo agora, Vera, da manifestação de algumas autoridades a respeito da votação do arcabouço fiscal. E a gente vai ter aqui um trechinho da fala. Quem está falando nesse momento é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir um trecho da fala dele, um segundinho. Da mineração, todos a dialogar sobre os temas mais importantes do Brasil nesse momento. O intuito desse nosso encontro é marcar um momento de estabilidade, de comunhão de esforços, de uma relação do Legislativo com o Executivo muito sadia e de ambos os poderes ouvindo a sociedade civil organizada, em especial o setor produtivo nesse momento, e faremos outras reuniões dessa mesma natureza com outros segmentos da sociedade, justamente para que possamos receber o apoio necessário para as modificações que são muito importantes que o Brasil as tenha e enfrente cada um desses projetos da melhor forma possível. Há uma boa perspectiva para os próximos dias do marco fiscal no âmbito da Câmara dos Deputados, sob a condução do presidente Arthur Lira. Tão logo chegue o projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade, porque é muito importante, ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. E o nosso grande anseio
que é o anseio da reforma tributária, que está sendo conduzida pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que de fato é talvez o maior desafio que o Brasil tenha, um novo sistema tributário de arrecadação. E há também outros tantos projetos importantes hoje na mesa de negociação da Câmara e do Senado, que é um anseio daqueles que produzem no Brasil, daqueles que geram emprego, tanto os novos projetos, que são conquistas que virão, mas também a manutenção de uma realidade recente do Brasil, com votações importantes que o Congresso fez e que realidades que se tornaram efetivas no Brasil, como o marco legal do saneamento, como a capitalização da Eletrobras, como a autonomia do Banco Central, que são temas que nós já enfrentamos e consideramos uma realidade nacional. E o que nós objetivamos é a permanência dessa realidade, sem prejuízo de modificações que possam ser feitas pelos instrumentos próprios, mas o reconhecimento de uma realidade reformista do Congresso Nacional. E nós não podemos abrir mão disso. Então há uma harmonia entre Senado e Câmara nesse momento e do Legislativo com o Executivo nesse propósito comum que é simbolizado nesse encontro de hoje. E agradeço, inclusive, a sugestão feita pelo deputado Elmar Nascimento, para que pudéssemos ter... Esses são comentários aqui do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E, Vera, a destacar, primeiro ele falou em aprovar o marco fiscal até o primeiro semestre, que vai até... Porque, enfim, depois da Câmara, tem que tramitar no Senado também, talvez tem gente que demora um pouco mais. Agora, me chamou mais a atenção essa última parte do discurso dele, dizendo que marco do saneamento, marco legal do saneamento, privatização da Eletrobras, não mexe... Autonomia do BC. Autonomia do Banco Central, que não mexe de jeito nenhum, e são 3 coisas que o presidente Lula quis melar. Exatamente, ele fala nesse tom mineiro, apaziguador dele, mas o recado está dado, né, Sardenberg? Ele diz, já enfrentamos e consideramos uma realidade reformista deste Congresso. Então, para qualquer entendedor, essas palavras bastam. E isso fica como um recado de que, olha, nós vamos ser colaborativos naquilo com que concordamos, entre outras coisas o próprio marco fiscal, mas essas outras coisas não têm ambiente para passar aqui. Até o Arthur Lira já tinha dado esse recado para o governo pareceu ignorar, e agora tem uma possibilidade do Congresso também mexer bastante na estrutura do governo, definida pelo Lula, porque vai votar a MP que definiu a nova estrutura do governo, e a bancada ruralista, outras bancadas conservadoras estão mexendo muito na estratégia que o Lula montou, inclusive esvaziando o Ministério da Marina Silva, devolvendo atribuições que ela conseguiu levar para o Ministério do Meio Ambiente, para a pasta da agricultura ou para a pasta da gestão. Então, o governo vai enfrentar alguns outros solavancos no Congresso. O marco fiscal, eu imagino que está salvaguardado e que vai passar, mas depois a gente vai ver ainda muito embate, porque essa polarização não está resolvida, ela está longe de estar afastada, e ela vai se traduzir no Congresso em muitos momentos. Essa questão do Plano Safra é um ponto de tensão, e agora essa discussão aí na véspera da MP do K, com a possibilidade do Congresso mudar toda a estrutura que o Lula definiu para os seus ministérios e para as suas agências, empresas, etc. Agora, o fato é que os ministérios já estão funcionando, né? Se o Congresso aprovar essa desreforma, vai ser uma bagunça, né? Que vai ter ser que caótico. Realocar todo mundo de novo e tal. E você sabe como é que é esse negócio da burocracia, né? O pessoal vai querer saber. E aí parece meio arbitrário, né, Sardenberg? Se a gente acha arbitrário o Lula mexer em projetos que o Congresso aprovou, parece meio desarrazoado imaginar que é o Congresso que vai definir a estrutura com que o presidente da República tem que governar, né? Então, você vê que é um embate que é muito típico de um governo sem maioria e que tem que formar a sua maioria no laço. Então, tem esse relatório da MP, da reforma administrativa, mudando muita coisa, e os bombeiros vão ter que entrar em ação para evitar que sejam aprovadas essas mudanças que vão fazer tudo ser virado de ponta cabeça, como você bem salientou. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até mais.
Até mais, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Até mais, Vera.